Fala pessoal, beleza? Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Vamos chegando, mais uma live, bora bater um café, tomar um cafezinho. Sabadão de carnaval, sabadão tranquilo, de boa, bora lá bater um papo, falar sobre cachorro. Vamos cair na folia logo na manhã para aprender a cuidar bem dos animais. E a pergunta que eu tenho para responder hoje, as perguntas que me fizeram é: meu cachorro não come ração, meu cachorro não gosta da ração, meu cachorro enjoa da ração. Como é que eu faço meu cão comer apenas a ração? Como é que eu vou ensinar meu cachorro a comer ração, a gostar de ração? Se é que existem pessoas que querem fazer isso, né? Então a gente vai bater um papo sobre isso. Para quem não me acompanha ainda, acompanhe, siga o nosso canal, siga aqui o nosso projeto Dica do Veterinário. Todos os dias conteúdo de qualidade, conteúdo profundo para ajudar as pessoas, pessoas comuns, pessoas simples, pessoas que querem aprender a cuidar bem do seu animal, salvar vidas, prevenir doenças. Bora lá? Quem tá comigo? Olha lá o Garnizezinho lá querendo aparecer na live, canta, grita, grita, grita. Tá tudo bem com vocês? Ótimo dia para vocês. Digita aí 222 aqui nos comentários para saber se o áudio, se a imagem tá tudo bem com vocês. Como é que tá aí? Áudio, imagem, tá tudo certo por aí? Sejam bem-vindos, Edivânia, ótimo, Gilmar, ora. Vamos lá então. Pessoal, muita gente me perguntou, né? Para quem não sabe, a gente tem um formulário no nosso site, né? O link na bio, tem um formulário que as pessoas me mandam dúvidas, me mandam perguntas, né? Então as pessoas me mandam as dúvidas, as perguntas, todo dia eu leio as perguntas, somo as principais, as mais comuns e venho aqui, abro uma live para poder responder essas dúvidas e dar mais conhecimento, explicações, né? Mais profundas para as pessoas aprenderem o que é, o que não é, o que é certo e o que é errado na hora de cuidar dos animais, tá? E aí muitas pessoas me falaram que o cachorro enjoa da ração, o cachorro não quer comer a ração, o cachorro não come a ração pura, tem que misturar frango, tem que misturar carne, tem que misturar não sei o quê. Principalmente porque ontem eu fiz uma live para falar sobre tártaro dentário. Alguém aqui assistiu? Quem aqui é a primeira vez que está assistindo uma live minha? Digita aí nos comentários se é a sua primeira vez assistindo minha live aqui. Digita 2222 se você já me assiste, se você já me acompanha, se você já entende um pouquinho do meu trabalho, o que eu faço aqui. Ontem a gente fez uma live falando sobre tártaro dentário e várias dicas sobre como você remove o tártaro, como você elimina, como você acaba com o mau hálito, como a gente previne isso. E aí veio essa questão, né, de alimento natural, ração e coisa e tal. E não que eu seja, eu não tenho consideração para falar, eu indico ração, eu só falo que a ração é boa, e assim como eu não digo que só a alimentação natural é boa. Se a gente for pensar em um grau de hierarquia, claro, a alimentação natural ela é superior. A alimentação natural, balanceada, equilibrada da forma correta. Nesse caso, a alimentação natural seria superior à ração. No entanto, né, as pessoas, a alimentação natural não é para todas as pessoas, não é para qualquer um, né? Não é qualquer um que vai poder dar alimentação natural, que vai conseguir dar alimentação natural. Porque a alimentação natural, ela necessita muitas vezes, um pouco mais custosa, ela necessita de tempo para preparo, ela necessita de preparação adequada, selecionar os ingredientes, montar o balanceamento, né? Então existe uma série de critérios para que você possa fornecer alimentação natural para o seu cachorro, tô falando aqui, para o seu cachorro. Calma, gente, calma lá que eu sou veterinário, então crio os conteúdos aqui para donos de cães, tá bom? Basicamente. Então, aí o que acontece? Muita gente me pergunta, é melhor dar ração, é melhor dar alimento natural? Claro, se você puder, se você tiver condições de dar, dê alimentação natural. Só que não é para todo mundo. Então, por isso, 99% da população brasileira, 99% das pessoas que têm animais em casa, no Brasil principalmente, fornecem ração, né? A maior parte das pessoas dá ração para o cachorro, não dá alimento natural, porque por essas considerações. Então, uma das coisas que eu vejo que as pessoas fazem errado é colocar muitas misturas na ração do cachorro. Porque quando você faz uma escolha entre dar alimento natural e entre dar a ração para o cachorro, você tem que tomar essa decisão, fazer a sua escolha e honrar essa escolha que você fez, né? E às vezes as pessoas não fazem isso. As pessoas, elas querem dar a ração, mas elas têm uma certa dor, uma certa angústia no peito, no coração, de falar, ai meu Deus, tô dando ração pro cachorro, coitadinho, tá comendo aquele negócio seco, só um sabor, todo dia a mesma coisa e coisa e tal. Só que às vezes a gente se esquece de entender que a natureza é assim, né? A natureza é assim. Olha lá, as galinhas aqui.
elas vão sair para comer, um passarinho vai comer, ele come o que tem disponível. Ele não fica selecionando e falando, não, mas hoje eu só quero comer isso, hoje eu só quero comer aquilo. Não, não é assim que funciona, tá? Eles comem aquilo que é o que tem, é o que está disponível para eles. Então, se você pegar um lobo na natureza, esse lobo ele vai caçar, vai buscar alimento e ele vai comer o que está disponível, né, para ele comer. Ele não fica, mas hoje eu quero comer um camundongo, hoje eu vou caçar um cervo, hoje eu vou comer uma carniça de tal coisa. Ele não tem esse tipo de seleção, né? Ele come aquilo que está disponível no ambiente onde ele está. Né? Então, lembrando disso, né, o outro ponto muito importante com relação a isso é que os cães, eles têm poucas papilas gustativas, né? As papilas de sabor, né, os receptores que sentem o sabor, né, dos alimentos, os cães eles têm poucos, muito menos do que nós. Ao contrário das olfativas, os cães têm muito mais células olfativas no sistema respiratório. Inclusive ontem à tarde, ontem à noite a gente falou sobre o sistema respiratório, falamos tudo sobre o sistema respiratório, tosse, engasgo do cachorro. Então os cães eles têm capacidade olfativa muitíssimo superior do ser humano, mas eles têm uma capacidade de sentir sabor muito menor do que nós humanos. Então nós temos mais habilidade na questão do paladar e eles têm menor habilidade ao paladar. Rapunzel, seja bem-vinda. A gente pode falar sobre isso, tá bom? Só deixa eu terminar, concluir. Fica comigo até o final. Me manda os presentinhos aqui na nossa live, tá bom? E aí eu vou responder isso aí pra você também. A gente bate um papo sobre isso. É que eu seleciono as dúvidas que vocês mandam lá no nosso formulário. Eu seleciono um grupo de dúvidas pra falar tudo em uma live, né? Pra não ficar muito bagunçado. Senão eu fico só falando pra cá, pra lá, dúvidas aleatórias, aí fica muito perdido, fica muito bagunçado esse conteúdo, tá? Lembrando também que a gente tem um grupo, né? A gente tem um grupo de pessoas que recebe os nossos materiais. Então, às vezes você perdeu a live de ontem, perdeu alguma das lives, entra no nosso grupo, se cadastra lá no nosso site, entra lá, se cadastra, entra nos nossos grupos e dentro do grupo você vai receber também o link das lives, o link da gravação das lives de muitas dessas aulas, tá? Então, entra lá para você poder receber esses materiais, é gratuito, você não vai pagar nada por isso. Mas vamos lá então. Então, primeiro, os cães, os animais da natureza, eles não escolhem o que eles vão comer, né? Os animais da natureza, eles comem aquilo que está disponível. Segundo ponto, eles têm menor número de papilas gustativas do que nós. Terceiro ponto, na questão dos animais, a gente tem que lembrar que existem duas funções dos seres vivos na Terra. Duas funções de todos os seres vivos na Terra. Inclusive essa goiabeira que está aqui, aquela árvore de manga que está ali, existem duas funções dos seres vivos na Terra. Primeira função dos seres vivos na Terra é sobreviver. Segunda função, reproduzir. Então, diante disso, a gente já entendeu que o cão, ele vai comer não por prazer. Ele não tem aquela, vou comer porque eu quero prazer, eu quero degustar uma comida, eu quero degustar uma carne ou não sei o que. Eles não fazem isso. Os cães, eles vão comer para sobreviver, para se nutrir. Portanto, eles vão comer o máximo possível, mas com o maior intervalo possível. Ou seja, se ele conseguiu se alimentar hoje, ele se alimenta hoje. E ele vai fazer o quê? Agora eu vou dormir, vou ficar de boa, ficar quietão, tranquilão no meu canto, para tentar não gastar energia, fazer o mínimo de esforço possível, tá? À medida que ele se alimenta, ele vai tentar fazer o mínimo de esforço possível. Fala, Cleusa, tudo bem? A gente falou sobre isso ontem, dei várias dicas, entra no nosso grupo pra você receber a live de ontem. Ontem falei uma live completa somente sobre mau hálito, como limpar o dente, como escovar, como remover placa. Cara, foi sensacional a live de ontem, inclusive tinha muita gente ontem lá, tá bom? Então, o que acontece? Duas funções de vida dos animais, sobreviver e reproduzir. Logo, o seu cão, ele come para sobreviver, ele come para ganhar energia e para poupar, né, aquele alimento que ele comeu, ele quer gastar o mínimo de energia possível. Para quê? Para ele não ficar tendo que ficar correndo, tendo que ficar caçando a todo momento. Então, eles vão comer aquilo que está disponível e com a única função de se alimentar, de receber energia para se manter vivo e não comer por prazer. Então, sabendo disso, não existe problemas em você fornecer a ração para o seu cão, porque a ração vai nutrir o seu cão, se é conveniente a você. Claro, volto a dizer, né? A gente não está falando sobre o que é melhor, o que é pior, não. Não estou falando que
o que é de qualidade e o que não é de qualidade. Inclusive, eu posso fazer uma outra live se vocês quiserem, né? Quem tá me acompanhando, quem tá tudo bem aí com vocês, digita aí 44444 nos comentários e, claro, dedinho na telinha, coraçõezinhos, corações, emojizinhos assim de foguinho. Adoro ver os emojizinhos de vocês aqui, tá bom? Então, se vocês quiserem, a gente pode fazer uma live específica sobre como escolher a ração, como escolher o melhor alimento pro cachorro, tá? Mas, especificamente hoje, tô falando sobre como fazer um cão comer apenas a ração, como fazer um cão não enjoar da ração. Fala, Lívia, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, a partir do momento que eu aceito essas considerações de que o animal vai comer a ração, de que eu quero que ele coma a ração, ele vai comer a ração. Se eu entender que isso vai ser bom para ele, que isso vai nutrir ele, porque ele vai comer, ele vai se alimentar e a partir do momento dele utilizar aquele alimento para suprir as necessidades básicas, as necessidades fisiológicas dele. Diante disso, a gente ainda tem a seguinte questão. Os cães, né, eles cada dia que passa dentro das nossas casas, do nosso ambiente, cada dia mais, esses animais, eles vão se alimentar, né, conforme eles têm demanda de energia. Se eles têm gasto energético, eles vão ter uma necessidade de alimentação. Se eles têm pouco gasto energético, eles têm outra necessidade de alimentação. E cada dia mais a gente tem cada vez mais ambientes menores, mais restritivos e menos atividade física para o nosso cão. Ou seja, quanto menos atividade física meu cão tem, menor a necessidade de alimento ele vai ter. Quanto menor a atividade física, menor a necessidade de alimento que ele vai ter. Fala, Gislane, tudo bem? Seja bem-vinda. Bom dia, bom dia, bom dia. Tá? Obrigado pela participação mais uma vez aqui com a gente. Tá? A Gislane participa de todas as lives, todas ela assiste todas as lives conosco aqui. Gratidão. Então, pensando nisso, quando eu vou fornecer a ração para o meu cão, que costumamos dizer que ele não gosta da ração, que ele não quer comer a ração, que ele enjoa da ração, que ele não gosta da ração, que ele só come a ração se tiver algo misturado, lembrando da fisiologia do meu cão, entendendo estes conceitos sobre o meu cão, eu passo a utilizar do meu conhecimento para que ele coma apenas a ração. Como? Primeiro ponto, quantidade determinada, que é o primeiro erro que muitas pessoas fazem na hora de dar ração para o cachorro. As pessoas não pesam ração, elas não dosam a quantidade exata de ração para dar para o cachorro. Então elas colocam um potinho e enchem o potinho a todo momento de ração. Isso é um grande erro. Segundo grande erro, o próprio fornecer ração em um potinho já não é correto. Porque fornecer a ração em um potinho não estimula esse cão a farejar, não estimula esse cão a procurar, não estimula esse cão a encontrar o alimento, né? A melhor forma de alimentar o cão seria se a gente escondesse a ração em vários lugares pela casa, em vários lugares pelo ambiente onde ele fica. Porque dessa forma ele vai ter uma certa interação para se alimentar. Ele vai ter que procurar aquele alimento. E isso vai ter um outro sabor. Não somente no sabor palatável, mas um sabor de adrenalina, um sabor de emoção que esse cão tem de encontrar o alimento. É como se ele fosse recompensado por aquele alimento. O que não acontece quando a gente faz a alimentação e coloca dentro de um potinho. Né? Quando a gente coloca alimento no potinho, o cachorro vai lá, ele acha que a ração nasce ali naquele potinho. Ele vai naquele potinho e come a ração no potinho. Ele não tem emoção, ele não vê um trabalho em fazer aquilo. Ele simplesmente, tô com fome, vou no potinho e come. Então, quantidade determinada de alimento para o meu cão, se possível, espalhar essa ração pela casa, mas não o dia todo. Em horários determinados, em períodos aonde eu vou alimentar o meu cão. Tá? Então, eu não posso deixar alimento disponível o dia todo. Eu tenho que colocar o alimento nos horários que eu determinei que vai ser o horário de alimentar o meu cão. E aí, muita gente fala assim, pô, Arthur, mas quando eu coloco de manhã, ele não come a ração. Quando eu coloco à tarde, ele não come a ração. Então eu deixo lá, para depois, se ele tiver com fome, ele come no tempo dele. Isso é errado. Isso é errado. Porque na natureza, em momento algum, você vai ver a abundância de alimento. Você vê os animais, vou comer a hora que eu quero, vou comer um pouquinho agora, um pouquinho daqui a pouco. Não existe isso. Eles comem na necessidade fisiológica dele, que ele precisa de energia, ele precisa de nutrientes, ele come e consome o máximo que ele puder naquela condição. Porque a qualquer momento pode aparecer uma ameaça, a qualquer momento pode aparecer um agressor,
muitas vezes ele não tem a abundância de alimento, ele vai ter a escassez de alimento, então ele tem que aproveitar as oportunidades para se alimentar corretamente, para se alimentar daquilo que ele tem disponível. Então, se eu tentar imitar o que um cão faria na natureza, o que um animal faz na natureza, trazer para o meu dia a dia, eu vou com certeza ter um animal muito mais feliz, um animal muito mais satisfeito. Falar, Flor do Sertão, seja bem-vindo ou bem-vinda, obrigado pela participação aqui, tá? Gratidão. Vocês entenderam? Então, quanto mais próximo da natureza eu conseguir trazer o meu cão, mais saudável ele vai ficar, maiores as chances dele comer o alimento que eu estou colocando para ele se alimentar. Então, vamos lá, para ficar bem pontual. Alimentação na quantidade determinada. Qual que é a quantidade de alimentação? Fala, Rita, obrigado, viu? Obrigado pela participação. Qual que é a quantidade? Se você dá ração, no verso de cada embalagem vem a marcação da quantidade de ração que você deve fornecer para o seu cão. Então você primeiro tem que saber o peso do seu cachorro. Qual é o peso do seu cachorro? Qual é o peso do cachorro? Quem aqui sabe o peso do cachorro? Vamos lá, pessoal, participa comigo aqui, ó, coração, 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 coração. Manda aqui os coraçõezinhos para mim, curtidas, 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 likes, emojis e participação comigo aqui. Alimento uma vez por dia, mesmo assim ele está obesa. O que eu faço? Valquíria, vamos falar sobre isso. E é muito engraçado e excelente sua pergunta, tá? Por quê? Porque, olha lá, a Rita falando aqui, gosta mais de comida. Não é a questão de gostar mais de comida. Eu também, se você oferecer para mim um almoço, eu também vou falar, eu prefiro carne, eu prefiro comer churrasco. Eu adoro comer uma carne assada. Eu prefiro. Mas e aí? Eu posso ficar escolhendo o que eu vou comer todo dia, a todo momento? Não. Eu tenho consciência de fazer um balanceamento nutricional. Eu tenho consciência de balancear a minha alimentação. Então eu não como somente a... Fala, Figuelec. Obrigado pela participação aqui com a gente. Então, como eu tenho consciência de qual é a alimentação correta, de qual é o balanceamento correto, eu não vou comer apenas o alimento, apenas aquilo que eu quero comer. Eu balanceio, então eu vou comer um pouco de salada, um pouquinho de carboidrato, um pouquinho de fibra e a carne que eu quero comer. Eu tenho essa consciência. Os animais não têm isso. Então não existe essa de, mas ele prefere comida. Não prefere comida. Ele vai comer aquilo que é mais conveniente, claro. Aquilo que você deixar disponível. Porque você é o responsável pelo seu cão. Logo, você é o responsável por escolher qual é o alimento que você vai dar para o seu cão. Você é responsável por escolher qual tipo de alimento você vai fornecer para o seu cão. Você entendeu? Então, dentro disso... se você quer que ele coma a ração, ele vai comer a ração. Ponto. Vai comer a ração. Se é o que você quer que ele coma. Agora, se você não gosta da ração, se você não quer que ele coma a ração, se você tem dó que ele coma apenas a ração, aí isso realmente vai ser um problema. Talvez ele não vá realmente comer, porque você já tem uma trava, você já tem um bloqueio em alimentá-lo com a ração. E aí, claro, ele não vai ter por que comer alimentação. A questão do peso dele é importante para que eu possa saber a quantidade de ração exata que eu vou fornecer para o meu cão. Aí você perguntou lá, eu só dou uma vez por dia, eu dou uma vez por dia e ele é obeso. Por quê? Porque muitas vezes o gasto energético que o meu cão precisa fazer, o gasto energético que o meu cão tem no dia a dia é muito pequeno. Se você não tem gasto energético, você não precisa de alimentação. Ponto. Sabe quantas vezes os animais se alimentam na natureza? Um lobo, sabe quanto tempo eles se alimentam na natureza? Eles comem uma vez a cada 3 a 5 dias. Eles não comem todo dia. Não tem alimento todo dia. Então, se ele se alimentou hoje, ele vai fazer o quê? Ele vai tentar entrar no módulo de reserva de energia. Eu vou sentar, ficar lá de boa, tranquilão, dormindo, relaxando na sombra. Por quê? Porque ele quer economizar energia. E se ele não tem gasto energético, ele não precisa se alimentar. Você entendeu? E aí a gente quer que ele coma, a gente quer que ele se alimente todo dia, porque nós aprendemos, tem que comer a cada 3 horas, tem que comer 2, 3 vezes por dia, tem que fazer a refeição todo dia. Não precisa. Entendeu? Muitas vezes o seu cão, ele não precisa comer todo dia. Então, primeiro, às vezes eu estou dando uma quantidade maior do que ele precisa do alimento, né? Dependendo principalmente do tipo de balanceamento nutricional, o tipo de balanceamento alimentar que esse cão precisa se alimentar, né? Então, lembrando, as rações, elas têm um teor de carboidratos maior do que de proteínas. Quando você dá a ração ela tem mais carboidrato do que proteína. Pronto. O carboidrato é um aminoácido pronto. Você comeu o carboidrato, ele está pronto, é energia pronta para você
sair, correr a maratona. Comeu, você já tem energia pronta. A proteína não é assim. Quando você come uma proteína, você tem que pegar essa proteína, você tem que quebrar essa proteína, metabolizar a proteína para fazê-la virar carboidrato, e aí sim você pode absorver. Aí sim, quando ela está quebrada em aminoácido, você vai poder absorver. Então, quando você come proteína, você meio que descansa, você fica pesado, você fica... Ai... Você tem que metabolizar aquilo. O seu cão, mesma coisa. Entendeu? Só que a ração, ela tem mais carboidratos do que proteínas. Então, portanto, se eu dou ração pro meu cachorro e eu não faço atividade física com ele, eu corro risco de estar dando mais alimento do que ele precisa. Por maior número de vezes por dia, muitas vezes, ou numa maior quantidade do que ele precisa, muitas vezes. Como eu falei, talvez o seu cão não, se ele está obeso, é porque ele não faz atividade física, ponto. Então, para mim emagrecer um cachorro, inclusive a gente pode fazer uma live apenas sobre isso, apenas sobre obesidade canina, mas vou dar uma palhinha para você entender aqui. O animal só engorda se ele come mais do que ele gasta energia, ponto. Só isso. O único motivo que faz o animal engordar, ele ficar obeso, é porque ele come mais do que aquilo que ele gasta de energia. Se eu inverter isso, eu começar a gastar mais energia e me manter comendo menos, ele vai consumir as reservas corporais, ele vai consumir essas reservas, tá? A Leca falou uma pergunta interessante. Posso dar frutas? Ou tem alguém que perguntou aqui se a comida é melhor que a ração, ou se pode dar a comida na ração. E eu digo, são escolhas. Ou você dá comida, ou você dá ração. Ou você dá frutas, ou você dá ração. Então, se você quer dar frutas, frutas fazem parte de um balanceamento na alimentação natural. Se você quer dar a alimentação natural, tudo bem. Estude sobre isso, monte uma boa dieta para o seu cão, rica em fibras, carboidratos e proteínas. Monte esse equilíbrio e forneça alimentação natural para o seu cão. Se você quer dar a ração, então opte por dar única e exclusivamente a ração. Toda vez que você coloca qualquer tipo de alimento, qualquer tipo de mistura na ração do seu cachorro, você está dando motivo para que ele possa passar mal. Você está desbalanceando a nutrição do seu cão, né? E aí sempre vem exatamente esse caminho de, mas ela adora, mas ela gosta, mas é gostoso. Cara, minhas filhas adoram chocolate e eu dou chocolate todo dia para ela. Minhas filhas adoram coisinhas doces, bala, pirulito, elas adoram, mas eu dou para elas todo dia? Não. Por quê? Porque eu sou responsável por ela. O animal é igual uma criança. O animal e a criança, eles não têm essa condição de discernir o que é bom e o que é ruim. O que está dentro do meu balanceamento e o que não está dentro do meu balanceamento. O que pode fazer mal para mim e o que não pode fazer mal. Infelizmente, elas não têm essa consciência. Gostar, claro que elas gostam. Você também deve gostar de um monte de coisa. Entendeu? A gente também adora comer um chocolate, comer um bombom, comer um pudim. Entendeu? A gente adora comer. Só que a gente não pode, porque eu sei que não faz bem eu comer doce. Mas se eu pudesse, eu sentava e comia um pote de pudim de leite só, um sorvete, um pote de 2 litros sozinho de sorvete. Eu adoraria. Eu gosto de sorvete, um sorvete de chocolate, então, nossa, eu adoro. Mas eu tenho consciência sobre a minha alimentação, sobre a minha nutrição, e eu sei que isso não faz bem pra mim. Substituir uma refeição, substituir a minha refeição balanceada por um pote de sorvete. Logo, eu não faço. Mas eu como um pouquinho, dentro de uma dieta equilibrada na minha semana. Não é todo dia, mas hoje eu vou comer. Mas não é, entendeu? Assim é um churrasco, assim é um sanduíche, assim é um lanche, assim é um pão, assim é um salgado, assim é tudo na vida. É o equilíbrio. Entendeu? Amar não é você fazer tudo o que a pessoa quer. Amar não é você fazer tudo que o animal pede, tudo que ele quer, tudo que ele gosta. Não é isso. Isso é irresponsabilidade. O sinônimo, né, o significado de você fazer tudo que a pessoa quer, tudo que o animal quer, tudo que ele gosta, é irresponsabilidade. Porque uma pessoa que ama de verdade faz o que é necessário. Um amigo de verdade fala coisas que você não quer ouvir. Fala verdades para você que às vezes você não queria escutar. Mas o pai de verdade, a mãe de verdade fala coisas que às vezes você não... Putz, eu não queria escutar isso. Não é agradável aos meus ouvidos. Mas isso é o sinônimo do amor. Fazer o que é necessário, né? Tá doente? Leva no hospital. Mas vai tomar injeção, mas vai doer, mas vai chorar. Mas é assim, a cura está no amor. Se eu te amo e eu quero o melhor para você, eu vou fazer o que é necessário. Tem que tomar o remédio, tem que ir no hospital, tem que fazer o exame, tem que se alimentar correto, tem que comer mais salada, tem que fazer mais atividade física. Isso é amar de verdade meu animal, entendeu? Toda vez que eu somente faço as boas vontades, somente faço o gosto,
Eu estou dizendo, eu sou irresponsável e eu não te amo o suficiente para honrar com a minha responsabilidade de te amar de verdade. Infelizmente. Entendeu? Então, entendam. A alimentação do seu cão depende da atividade física. Se o seu cão não faz atividade física, se ele não é estimulado a se movimentar, a gastar energia, ele não tem por que se alimentar. E aí é claro, ó, agora vai dar um estalo na cabeça de vocês vão entender por que é que o seu cachorro não gosta da ração, por que é que o seu cachorro não quer comer a ração. Ó, vamos supor que eu tenha acabado de almoçar. Vamos supor que eu tenha acabado de almoçar. Comi lá meu arrozinho, meu feijãozinho, uma saladinha, uma carninha assada. Acabei de comer. Vamos supor que eu acabei de almoçar. Acabei de almoçar, tô saciado, tô de boa, tô tranquilão. Tá. Aí você vem e fala assim, Arthur, olha o que eu fiz um estrogonofe. Nossa, uma receita da minha avó, um estrogonofe sensacional, Arthur. Você quer quer uma porção de estrogonofe? Eu vou falar assim pra você, puxa, pô, sabe o que é? Eu acabei de almoçar. Nossa, você me desculpa de coração. Eu vi que você fez com o maior amor, com o maior carinho essa alimentação, mas, nossa, eu acabei de almoçar, então eu não vou aceitar o estrogonofe. Você vai ficar meio chateada, né? Mas você vai entender, porque, poxa, acabei de comer. E eu realmente acabei de almoçar, então não posso, não estou com fome, com apetite para aceitar um prato de estrogonofe da receita da sua avó, que você fez com o maior amor, com o maior carinho. É gostoso, eu adoro estrogonofe. Mas só que se eu acabei de almoçar, eu não vou aceitar. Porque eu não estou com apetite para isso. No entanto, se você ao invés do estrogonofe, você fala assim, Arthur, eu aprendi a fazer uma trufa recheada de morango com leite condensado com a minha avó, e a minha avó me ensinou a fazer essa trufa, eu acabei de fazer. Você quer uma trufa? Se eu acabei de almoçar e você me oferecer uma trufa de chocolate recheada de morango com leite condensado, cara, eu vou aceitar. Claro, porque depois do almoço, mesmo que eu esteja saciado do almoço, de ter comido um alimento balanceado, e você me oferecer um chocolate, um doce, eu vou aceitar. Agora, se você me oferecer um prato de arroz e feijão, eu não vou aceitar. Um prato de estrogonofe, eu não vou aceitar. Um prato de macarrão, eu não vou aceitar. Não importa o quanto eu ame o arroz e feijão. Não importa o quanto eu ame o estrogonofe. Não importa o quanto eu ame o macarrão. Porque eu acabei de comer, eu estou saciado. Assim é o seu cachorro. Então, quando você oferece a ração para o seu cachorro e seu cachorro não come, você acha que ele não quer comer porque ele não gosta. E não é que ele não gosta, ele está saciado, ele não precisa comer. Ele não tem gasto energético para querer comer aquilo lá. É a mesma coisa você me oferecer um estrogonofe depois que eu já almocei. Se eu não tenho gasto energético para querer comer aquilo, não tem por que eu aceitar o seu estrogonofe. Agora, se você me oferecer alguma coisa gostosa, eu vou aceitar, mesmo que eu não esteja com fome. Um chocolate, uma fruta, entendeu? Eu vou aceitar, porque é algo gostoso. Assim é o seu cão. Ele não aceita, às vezes, comer a ração que você deu. Mas se você der um bifinho, se você der uma carninha, se você der um biscoitinho, se você der um arrozinho com não sei o que, cheirosinho, gostosinho, ele aceita, claro, porque ele não está com fome, ele não tem necessidade de comer aquilo. Mas ele aceita porque é palatável, porque é gostoso, porque é saboroso. Claro que eles vão gostar, né? A gente tem uns dois venenos da nutrição. Dois venenos que são sempre aceitos. São os açúcares e as gorduras. Tudo que é açúcar, que tem muito açúcar ou tem muita gordura, provavelmente você vai acabar aceitando. Você vai acabar tendo mais sensibilidade em aceitar aquele alimento. Por quê? Porque são alimentos que são venenos na nossa nutrição. Açúcares e gorduras. O excesso de gorduras e o excesso de açúcares, as gorduras saturadas principalmente, não vão fazer bem pra gente, não vão fazer bem pro nosso cão. Entendeu? Só que são sempre palatáveis, são sempre gostosos, né? Então, se pegar aqueles salgadinhos aí dos pacotinhos aí da Elma Chips, por exemplo, cara, é uma delícia. É uma delícia, é muito saboroso. É só gordura aquilo ali. É só gordura, né? É só gordura saturada. Não faz bem, mas é gostoso. Não importa se acabou de comer, se acabou de se alimentar, se alguém oferecer, cara, você come ali tal, aqueles amendoinzinhos salgadinhos, não sei o quê, você come, mesmo não estando com fome. E isso acontece com o seu cão. Né? E aí as pessoas querem dar a ração para um cão que está saciado, para um cão que não tem gasto energético. Aí alguém comentou aqui, mas o meu animal, ele sobe escada, ele anda muito pela casa. Não tem como você comparar o subir uma escada, né, ou andar pela casa com gasto de energia de verdade, né? Tanto é que se apenas andar gastasse energia, se apenas subir escada gastasse energia, as pessoas não iam para academia. Né? As pessoas vão para academia para gastar calorias, porque para você gastar caloria, você realmente tem que fazer algo fenomenal.
né? E eu digo isso, né? Muitas pessoas às vezes começaram a me seguir há pouco tempo, né? Não tem tanta noção do meu trabalho e tal. Eu tenho vários cursos para donos de cães, né? Treinamentos mais profundos, mais didáticos, mais passo a passo, onde eu explico as minhas técnicas, as minhas metodologias de como você resolver todo e qualquer problema de saúde do seu cão, todo e qualquer problema de saúde do seu cão, resolver de forma simples, de forma fácil, em casa, mudando algumas rotinas, mudando alguma didática. Dentro do meu curso, eu tenho um curso, né, sobre como fazer o cão comer a ração, eu dou várias estratégias para você fazer isso. Dentro do meu curso de emagrecimento, eu dou várias estratégias para você fazer isso. E uma das coisas que eu falo lá para todo mundo é que uma vez por semana, pelo menos uma vez por semana, você tem que entrar em exaustão física com o seu cachorro. Aquele dia que você vai correr, você vai andar no parque, você vai levar ele para nadar, você vai fazer coisas para ele gastar energia, mas gastar energia de verdade. A ponto dele falar, caraca, meu, ele deitar e falar, não quer andar, ele não querer sair do lugar, de tão cansado que ele está. Ele está tão cansado que fala, meu, não consigo me mexer. Meu Deus do céu, tô muito cansado. Pelo menos uma vez por semana, seu cão tem que fazer isso. Ele tem que gastar toda a reserva de energia. Isso, quando ele faz isso, quando o animal realmente não consegue se mexer, ele está tão cansado, isso é sinal que ele realmente gastou toda a reserva de energia. Um outro ponto que às vezes a gente se esquece e a gente não dá atenção é que o cão, ele é 4x4. O que é isso? Quem que entende de 4x4 aqui? Tudo aquilo que você acha que é um gasto energético para o seu cão, tudo aquilo que você acha que é movimento para o seu cão, mas ele andou, mas ele correu, mas ele fez isso, fez aquilo outro, tudo aquilo que a gente fala, que a gente acha que ele fez, que ele gastou energia, a gente tem que lembrar que ele tem 4 patas, ele se apoia nessas 4 patas. Logo, o esforço dele é metade daquilo que realmente foi. Né? Você fazer uma caminhada, você andar até você ficar cansado, é diferente de o cão andar até ele ficar cansado. Porque pelo fato dele ter 4 patas, ele andar nessas 4 patas, ele acaba gastando menos energia do que nós. Porque ele está distribuindo mais o peso, ele está fazendo menos esforço, porque ele está dividindo o peso. Nós, se a gente sobe uma escada, se a gente sobe um morro, por fato de a gente ter apenas 2 pernas, a gente está limitado a essas 2 pernas, então a gente está sempre apoiado em uma ou na outra. O cão não, ele tem a possibilidade, de, enquanto ele está andando com as duas, ele está descansando alguns milissegundos com as outras 2. Então o gasto de energia do cão, ele é menor pelo fato dele andar com as 4 pernas. Vocês entenderam? Então, para o cão comer apenas a ração, muitas das vezes eu tenho que ver qual é o gasto energético que ele tem para que eu possa fornecer a alimentação na quantidade correta para ele. No número de refeições corretos para ele. Terceiro, se ele não tem tanto gasto energético, ele vai comer menos. E muitas vezes, se ele não tem tanto gasto energético, eu tenho que estimulá-lo a gastar mais energia para que ele possa se alimentar corretamente, para que ele possa se alimentar da forma correta. E aí vem dos últimos gatilhos para a gente fechar essa live, que é o gatilho cognitivo. Quando a gente fala de atividade muscular, quando a gente fala de atividade física, é comum a gente às vezes não perceber, mas existem 2 tipos de atividade física. 2 tipos de atividade física. A gente tem a atividade física músculo-esquelética, que é aquela realmente da movimentação, né? Que você vem, mexe o braço, mexe tal, isso. Isso aqui é uma atividade músculo-esquelética. Eu tô mexendo o braço, tô subindo, tô descendo, eu estou me movimentando. Isso é um tipo de atividade física. Só que isso é fácil de fazer, porque igual as pessoas falarem, ele caminha, ele corre, leva no parque, ele anda sozinho, anda na coleira, anda solto, faz isso, faz aquilo, sobe escada, isso, beleza, é uma atividade músculo-esquelética. Só que a segunda atividade física é o que poucas pessoas fazem, o que poucas pessoas realmente colocam em prática ou se atentam a isso, que é a atividade física cognitiva. Atividade física cognitiva é a atividade do pensamento. Vocês não têm ideia do tanto que você gasta de energia no pensamento. Como você gasta energia pensando, raciocinando, matutando. Pega as crianças, aí vão na escola, vão fazer prova lá, o Enem, vão fazer vestibular, vão fazer... Cara, elas gastam muita energia com o pensamento. O cérebro é um órgão que consome muita energia. Só que o nosso cão, cada vez mais, cada dia que passa, ele gasta menos energia cerebral. Estudos recentes mostraram que o nosso cão doméstico, hoje, ele tem cerca de 30 a 40% o cérebro menor do que um lobo, do que um animal
natural. Vocês sabiam disso? O nosso cão, na nossa casa, ele tem um cérebro 30% menor do que de um animal na natureza, do que um lobo solto, um lobo selvagem. Por quê? Porque o lobo selvagem, um animal na natureza, ele exerce muita atividade cerebral, muita atividade cognitiva. Porque ele está a todo momento aqui, ó. Será que tem alguém me olhando? Será que tem alguém me observando? Será que tem alguém para me ameaçar? Puxa, tá toda hora farejando. Pô, aqui tem cheiro de comida. Ó, aqui tem cheiro de cadela no cio. Pô, aqui tem cheiro de xixi. Aqui tem cheiro, algum passou um agressor, passou uma raposa, passou um outro animal. Ele tá a todo momento, a atividade cerebral dele é a mil, pensando, aonde que eu vou fazer xixi? É um desafio para ele fazer xixi. Aonde eu vou fazer cocô? É um desafio para ele. Aonde eu vou fazer cocô? Aonde que eu vou demarcar meu território? Aonde que eu vou fazer o meu muro de cheiros? Tudo é um desafio para ele. A hora que ele tá com fome, então, ele precisa se alimentar. Onde que eu vou buscar alimento? Cara, onde é que eu vou caçar? Vou ter que cavar um buraco? Vou ter que procurar não sei o quê. Opa, tá fechando o tempo, vai fazer sol. Ou tá abrindo o tempo, vai fazer sol. E aí, é muito calor, eu tenho que fugir do calor, tenho que procurar uma árvore, um lugar fresco. Ou tá muito frio, eu tenho que me esconder, tenho que procurar um lugar que seja mais quente, vai cair uma tempestade. Ele está todo momento movimentando a atividade cerebral dele, a atividade cognitiva. Ele tem que estar procurando uma cadela no cio para reproduzir, procurando alimento, ele tem que procurar lugar para ele se esconder do sol, da chuva, do calor, ele tem que procurar a demarcação do território, evitar oponentes. Então, a atividade cerebral do cão na nossa casa, ela não é exercida, porque nós tomamos a decisão por eles a todo momento. A todo momento a gente está escolhendo para eles o que é bom. A gente escolhe qual horário que ele vai comer. Ah, doutor, coloca a ração para ele de manhã, ele não come. Ele só vai comer à noite. Pô, ele está dizendo que o organismo dele tem apetite à noite. Então acabou. Porque eu quero obrigar ele a comer no meu horário. Porque eu quero que ele coma por comer, se ele não teve gasto energético muitas vezes. Se o organismo dele tem maior necessidade de alimento no período da noite. Entendeu? Então, eu tenho que, a todo momento, o cão, alguém está tomando a decisão para ele. Então, você escolhe o que ele vai comer, a hora que ele vai comer, como ele vai comer. Você escolhe o horário que ele tem que fazer xixi, o horário que ele vai passear, o horário que ele vai brincar. Quanto que ele vai poder brincar? A gente escolhe isso por ele. Você escolhe aonde ele vai dormir, como vai ser a caminha, que horário que ele vai dormir. Entendeu? Então, muitas vezes, é isso o que acaba atrapalhando o meu cão em comer o alimento que ele precisa comer, porque eu estou tomando posse, né, do meu cão e substituindo a atividade cognitiva dele. Então, se eu quero fazer meu cão comer apenas a ração, eu tenho que equilibrar o número de atividade física versus o tipo de alimentação correta para ele nos horários adequados para ele, dentro da questão energética do cão. Se eu não tiver atividade cognitiva, a tendência é que ele não tenha gasto energético suficiente. Só andar, só caminhar não está sendo suficiente. E aí como que eu imito atividade cognitiva? Eu deixo ele exercer os sentidos dele. Então saber que o cão enxerga melhor do que você, ele tem mais agilidade da visão, ele fareja muito mais do que você, então eu tenho que estimular esse cão a farejar mais. Esse cão, ele tem uma percepção territorial melhor do que a gente, então eu tenho que deixar ele exercer essa percepção territorial dele, sensibilidade. Ele tem um paladar menor que o meu, logo ele não precisa ficar ser tão seletivo à alimentação, mas muitas vezes ele fica copiando trejeitos humanos, né? Então, em vez de eu colocar a ração no potinho, eu coloco a ração pela casa, escondida, em caixinha de madeira, caixinha de sapato, caixinha de papelão, escondo pela casa, pelo quintal, e nunca repito isso. Cada dia ele tem que encontrar o alimento em um lugar diferente. Isso é uma atividade cerebral. Ele está tendo que procurar o lugar. Se eu simplesmente começo a mudar o lugar onde o tapetinho higiênico dele de lugar, ele vai ter que procurar o lugar onde que ele vai ter que fazer xixi. Se eu, nas brincadeiras no parque, vou sair e eu estimulo ele a farejar, estimulo ele a procurar o alimento, levo o alimento para ele comer no passeio, em vez de ele comer em casa, comer no passeio, escondo um pouquinho na raiz da árvore, outro coloco na grama, outro jogo lá, e ele vai ter que procurar esse alimento para comer. Se eu, no celular, pego áudios de barulhos, de sons diferentes, de passarinho, de gambá, de animais diversos, e eu coloco esse celular com sons, né, em lugares diferentes, e estimulo ele a encontrar, cadê o celular? Ou tipo, cadê o gambá? Cadê o gato? Cadê não sei o quê? Eu vou estimular meu cão a encontrar sons diferentes desses animais diferentes. Ele vai treinar a audição. Então isso faz com que ele escutou barulho diferente, ele escutou cheiro diferente. Ele vai ter que procurar. Isso é atividade cognitiva. Por exemplo, uma coisa muito comum, aqueles cães que ficam lambendo a pata. Eu falo para as pessoas, você tem que fazer amizade com pessoas que têm outros animais. Pessoa que tem um furão, pessoa que tem
sei lá, esses bichos exóticos aí, não tem um passarinho, uma calopsita, pessoa que tem um gato, pega um pano, pega uma camiseta, um pano velho, aí leva lá, pede pra pessoa colocar lá, ou passar no ambiente onde o animal está, onde o outro animal está, e pega esse pano e você esconde pela casa. Coloca um pouquinho de alimento nesse pano, esconde em algum lugar da casa e faz o seu cão procurar aquele cheiro diferente, procurar aquele pano diferente. E logo que ele procurou e ele encontrou, ele vai comer, vai ter o alimento. Ou seja, isso é atividade cognitiva, porque ele tem que procurar um cheiro diferente, ele tem que procurar algo novo para encontrar o alimento, ao invés de simplesmente chegar lá e a ração está no potinho. Porque aí ele não exerce atividade cognitiva, não gasta energia. Além da energia músculo-esquelética, energia cognitiva. Coração, coração, coração. Cadê os likes? Cadê as curtidas? Cadê os compartilhamentos? Todo mundo tá me seguindo, todo mundo tá me acompanhando, todo mundo está entendendo o que eu tô dizendo? Quem gostou da nossa live, digita aí 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Muito obrigado pela participação de vocês. Eu vou encerrar a live por hoje, tá bom? Quer dizer, logo mais, à tarde, à noite, eu volto aqui para tentar bater mais um papo com vocês, tá bom? Preencham a planilha lá no nosso site, tá bom? Para vocês deixarem as outras dúvidas. E eu volto outros horários aqui para fazer outras lives com outros temas pra gente poder bater um papo sobre outros assuntos também, outros temas aqui de dúvidas e dificuldades de vocês, tá bom? Entre no nosso grupo, tá lá o link na bio lá, entra lá no cadastro, faz o seu cadastro grátis, e aí você entra nos nossos grupos, aí você vai receber algumas lives gravadas que eu envio lá pra vocês também, tá? Caso você perca algum conteúdo aqui, às vezes não consegue assistir no horário que eu faço a live, você pode receber depois a gravação lá, tá bom? Quem puder me mandar os presentinhos aqui, fico mais feliz ainda. Quem puder me mandar mais corações, fico mais feliz ainda, tá bom? Grande abraço a todos vocês, até mais. E quem quiser conhecer mais do nosso trabalho, é só entrar no nosso site, link da nossa bio. Obrigado, Rita! Aí sim, obrigado, viu? Feliz demais pelo seu presente aqui, tá bom? Valeu, pessoal. Tchau, tchau.